Olá, minhas princesas e meus príncipes, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, né? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Então, no vídeo de hoje, né, eu vou falar pra vocês, contar pra vocês, que é um vídeo muito pedido, vocês me pediram muito esse vídeo, né? Como é que foi que eu conheci o meu esposo, né, gente? Então, eu vou falar pra vocês, né? E antes de eu começar a falar pra vocês, gente, eu quero deixar uma mensaginha pra vocês aí, sabe? E então, vocês deixam bastante like, curte, comenta, né? E já já eu vou falar a mensaginha pra vocês aqui, que foi uma das coisas que eu sempre confiei, fiz e tem me ajudado muito, sabe? E eu espero que essas mensaginhas ajude vocês de qualquer forma, sabe? Então, gente, é mais ou menos assim, como Deus age em silêncio, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita fé em Deus. Só que eu nunca fiquei orando em voz alta, gritando, né? Até mesmo quando eu estava diante de qualquer situação, eu sempre confiei muito em Deus, né? Porque eu sempre pedi para ele muitas coisas e pedi para ele muito que me desse um casamento, que me desse um documento, porque eu queria ficar muito aqui. E se eu voltasse pro Brasil, eu estava aqui, era muito difícil. Como eu estava aqui, eu não queria voltar nunca, eu queria sofrer, passar por qualquer coisa, qualquer prova e ficar aqui, porque essa foi a única chance que eu tive, ou seja, a última chance. Se eu voltasse pro Brasil, eu não ia conseguir essa chance nunca mais, né? Então, gente, eu vou ler pra vocês essa mensagem aqui, sabe? Que foi uma das coisas que eu sempre fiz, né? Como Deus age em silêncio, né? Acalme o coração, pois o melhor ainda está por vir. Deus está planejando a sua vida em silêncio. E quando você menos esperar, será surpreendido por todas as coisas que já pediu em seu coração. Apenas confie no Senhor e trabalhe, né? A sua fé faz a diferença. Gente, e vou falar pra vocês uma coisa, eu me emociono com essa mensagem que foi sempre que eu li essa frase lá na Bíblia, eu sempre confio, gente, vocês não têm ideia a confiança tremenda que eu tenho em Deus. E eu sempre confiei, eu sempre pedi ele, né? E sabia que eu ia conseguir, porque é isso que eu queria, né? Tudo que eu queria, né? Era ficar aqui, não queria ser deportada, eu queria aproveitar essa última chance, né? Que eu contei no vídeo como é que eu vim, né? Foi uma impulsão minha de querer vir, porque eu precisava de vir, né? Pra dar casa, conforto, tudo, a minha família, documentação, estrutura, enfim, tudo. Aí eu cobrava muito de Deus, mas eu sabia também que isso ia acontecer porque, tipo assim, eu sou filha do Senhor, né? Como eu sou filha de Deus, eu tava lutando e trabalhando porque eu sabia que ia acontecer, mas não sabia como, mas ele tinha que cuidar de mim, me dar o que eu queria, né? Que era a minha estadia aqui, meus documentos aqui, um casamento aqui, um esposo aqui, um marido assim. Pois bem, aí, gente, eu já tinha passado por algumas coisas que não foi nada fácil, né? Eu já tinha morado, trabalhado no restaurante, já tinha ido morar com uma pessoa que não deu certo, ou seja, na casa de uma colega que eu conheci, né? E nada tava dando certo, mas eu não pude reclamar da situação, porque de favor, né? A gente tinha que aguentar qualquer coisa e superar, né? E na situação aqui, sem conhecer ninguém. Então, enfim, pra resumir. Aí, foi um dia que eu fiquei sem casa, sem nada, fiquei na rua, gente. Sim, eu fiquei no olho da rua, gente. Aí, nesse período, eu conhecia um português e um alemão. Eu não vou falar nomes, porque aqui é proibido falar nome de pessoas, gente. Quando chegou, né, eles chegaram, né, aí o alemão falava português, gente. A minha sorte é que esse alemão falava português. E ele conversou com esse senhor em alemão, eu não tava entendendo, é óbvio que eu não tava entendendo, né? Mas ele já tinha contado a minha história toda, né? Vergonha, né? Mas ele tinha contado toda a minha história, o que tá acontecendo comigo, o que eu tava precisando e tal. Enfim, aí quando eu fiquei na rua,
eu comecei a ligar, desesperada, a ligar para essas pessoas, né, para poder, né, aí consegui, né, o alemão, ele conseguiu, falou, não, vou arrumar um lugar para você ficar, e eu tenho um amigo assim e tal, e começou a ligar para esse amigo dele, né, e falar de mim, porque esse amigo dele, que ele conhecia, ele tinha uma esposa brasileira, né, aí ele começou a ligar, falou, né, aí conversaram de mim, se podia me ajudar, dar um lugar para mim e tal. Aconteceu que ele pegou e marcou. Nós fomos encontrar. Passou o dia inteiro, eu fiquei com ele esperando num lugar. E esse senhor e a esposa dele veio até a gente. Aí quando ele chegou, né, a esposa dele, toda gentil, chegou, ficou conversando comigo, né, muito agradável, né, e ele conversando, né, os dois alemães lá conversando, falando sobre mim, né, contando o que estava acontecendo comigo, tal, assim, assim, assim. E eu ainda tinha o vício ainda, né, ou seja, o tempo ainda para poder ficar aqui, que eu ainda tava, parece que eu tinha uns 27 dias aqui, mas nesses 27 dias aconteceu tudo, tudo que poderia acontecer em uma vida, aconteceu nesse tão pouco tempo. Aí depois ele veio conversar comigo, perguntar, né, se eu queria ficar, né, aqui, que eu queria ir embora. Eu falei, olha, tô quase querendo ir embora. Mas assim, eu queria ficar aqui, porque eu queria conseguir um trabalho, eu queria chance, eu queria trazer minha filha pra cá, enfim, tudo que eu queria, que eu pensava, eu peguei e falei com ele, né. Aí esse alemão que eu conhecia pegou e falou, né, com ele, traduziu. Aí ele pegou e falou, olha, vou embora, eu vou dar uma olhada, ver se eu consigo alguma coisa pra você. Eu tenho um amigo que tem casa, né, apartamento, ele aluga assim pra pouco tempo, e qualquer coisa, se eu conseguir pra ele esse conhecido meu, amanhã eu venho te buscar pra você ir lá conhecer. Eu falei, tá bem. Fiquei, gente, orando, pedindo a Deus em silêncio, né? E conversando com Deus para que dê certo, né? Gente, eu tive que descer aqui para baixo, né? Porque lá em cima começou a chegar gente e falar muito no telefone. E eu peguei e desci, né? Porque senão depois eu posso não querer falar mais. Mas enfim. Coloquei a roupa porque tá muito frio aqui embaixo não tem nada ligado, né? Então eu tive que colocar uma blusa. Então, gente, eu peguei. Isso foi um 4 de dezembro, se eu não me engano, era uma sexta-feira. Aí nós fomos. Foi pra casa desse rapaz, chegou lá, ficamos lá. Aí eu, em silêncio, orando muito, né? Pedindo a Deus, né, pra resolver de uma vez por todas se eu tinha que ficar, se eu tinha que ir pro Brasil. Aí foi o que aconteceu. Dormi. Quando foi no sábado, o senhor ligou pro alemão, pro meu amigo alemão que eu tava na casa dele, né? E falou pra ele, olha, amanhã cedo nós vamos conseguir falar com o rapaz e amanhã cedo nós vamos lá encontrar com ele. Ele tem alguma coisa pra ela, ele tem um lugar que ela pode ficar por um tempo. Eu falei, graças a Deus. Aí no outro sábado, era um 5 de dezembro, né? Eu falei, Senhor, tá me ajudando, Senhor. Graças a Deus. Aí nós fomos. Quando eu cheguei lá, aí tinha 3 pessoas, gente. Eu tinha um mais novo, né? E um mais velho, né? Aí me apresentaram, né? Tava o meu marido, o pai dele e um amigo, né? Aí me apresentou Roma, eu falei, Tânia. Ben, que é um amigo que tava lá, né? Eu, Tânia. E o pai dele tava, eles me apresentaram, Fata. E eu, Tânia. Gente, quando falou Fata, eu pensei, o pai dele, quando eles me apresentou, falou Fata. Eu entendi Fata. Eu pensei que era o nome do Senhor. Mas em alemão, Fata, ele quis dizer o meu pai, mãe Fata. Só que isso ficou porque até hoje, né, o meu sogrinho eu chamo de pai. Porque eu nunca consegui chamar ele pelo nome dele, né, sempre eu chamo ele de pai, é meu paizinho. Mas enfim, aí conheci meu marido, levou, mostrou, né, que tinha um lugar pra mim.
e tal, que era pouco tempo, e tava muito triste com a minha história e tal, e... Bem, eu não tinha dinheiro. Ele perguntou se eu tinha dinheiro, alguma coisa. Eu tinha muito pouco dinheiro, né? Meu amigo falou que eu não tinha dinheiro. Aí, fiquei, né? E já levamos lá, mostramos o lugar que eu ia ficar, deu os preços e tudo, né? E eu tinha muito pouco dinheiro. O meu amigo, né, me arrumou um pouco. Eu dei a metade, ou seja, 2 semanas, né? Fiquei. Só que nesse período que eu fiquei, todo dia o meu esposo, que eu não sabia quem que era quem, porque eu não compreendia alemão, todo dia ele vinha me visitar, né? Saber se eu queria alguma coisa. Nós conversava, gente, assim, por gesto, por mão, por rumo, né? A gente tentando adivinhar. E todo dia ele vinha, né? E eu não saía, eu só ficava dentro de casa, né? Eu não sabia andar, não sabia falar, né? E o meu marido tinha um amigo que falava espanhol, né? Então aí tinha um tradutor também, mas eu não sabia mexer com telefone nessa época, com internet, eu não sabia nada, eu era... De internet eu não conhecia nada. Aí ligava pro amigo dele, o amigo dele falava, né? E eu falava... E ele começou a cuidar de mim, né? Ele começou a trazer pão, trazer comida, trazer essas coisas, e eu não saí. E, bem, ele era muito novo. Meu marido tinha 35 anos, 34, mas ele tinha cara de menino, ele tinha cara de ser mais novo do que eu. E a gente não comunicava, eu tinha ele como um amigo, tipo assim, fui me pegando alguma coisa com ele, né? Assim, de começo, né? Foi uma coisa muito boa. Gente, mas a coisa era muito boa, mas não, ele não tinha o meu tipo, assim, de homem, essas coisas, não. Mas, bem, eu tinha tipo assim, eu fui correndo uma total confiança, que quando chegava qualquer coisa, ou que eu tinha medo, ou alguma coisa, eu corria pra perto dele, e ele saía falando por mim alemão, porque eu não tava entendendo, assim, o que tava falando, mas ele acabava falando alguma coisa lá, que tudo na vida, assim, nesse pouco tempo foi. Aí nós ficamos uns 3, 4 dias. Todo dia ele vinha trazer um pão pra mim, trazer uma coisa assim pra mim, que eu comia o que eles traziam, né? Porque eu não sabia andar e eu tinha muito medo. Aí quando foi um dia de manhã, ele veio, um domingo, né? Aí já tinha passado os 4 dias. Ele chegou pra me ver como é que eu tava, se eu não queria sair, chamou eu pra ir na Holanda, que não podia ficar sozinho, sei lá, mais ou menos o que eu tava entendendo assim. Aí eu troquei de roupa e fui com ele na Holanda, sabe? Aí, gente, ele pegou, né, me chamou, eu tô olhando porque meu telefone tá com problema, gente, desculpa. Aí ele pegou, né, chamou eu pra ir na Holanda, chegou um dia, né, falou assim, já tinha uns 4 dias que a gente tava, que eu tava morando na casa dele, né, na casa que eles tinham aluguel, gente. Aí ele convidou eu pra ir na Holanda. Aí eu entendi que era pra sair e tal, que era Holanda e tal, que tinha um shopping de marca, e pra mim não ficar sozinha. Eu peguei, arrumei mais, que rápida fui. Quando chegou na Holanda, gente, a gente começou a sair num shopping de lá, e eu comecei a olhar aquelas coisas, eu me distraí, eu tinha esquecido de coisa, e ele me levava, ele pegou na minha mão, e a gente andava lá como se a gente tivesse conhecido há muitos anos. A gente foi num restaurante, comemos, vimos muitas roupas de marca, coisas caríssimas, né? E depois de tudo, e esse momento que nós estávamos lá, não, foi muito gostoso, né? Aí eu peguei, né? Nós viemos pra casa. Ele veio falando lá da Holanda, na estrada, né? Que a gente mora na Alemanha, numa cidade que chama Heisberg. Ele veio conversando comigo. Ele veio falando, mas, gente, eu não sabia o que ele tava falando. Mas ele falava bambino, né? Falava, mostrava com o dedo que 2, mostrava que se eu fazia assim com o dedo assim, ó, de aliança, que ele solo, né? Ele procurava assim, e que eu sola, que, né? E que os dois podia, né? Aí eu fui prestando atenção assim nele. Eu falei, você quer saber? Eu vou deixar as coisas, né? E, bem, a gente foram, né?
Esse dia quando nós chegamos em casa, a gente já dormimos junto, né? Nós já dormimos junto na mesma cama, né? Pois é, gente, eu tive que parar 50 vezes aqui, porque toda hora não me chama, né? E o telefone tá dando problema. Então, você lembra quando eu falei com vocês que ele não era o meu biotipo de homem? Pois é. Mas eu tinha pedido Deus, né? E depois que a gente se conheceu, nunca mais a gente se separou. Ou seja, ele foi o primeiro namorado que eu conheci aqui e é meu marido. E você lembra que eu falei pra você de falar com Deus em silêncio? Como é que Deus fala com a gente em silêncio? Né? A gente conversa com Deus. Silêncio, gente, é sabedoria, sabe? A palavra do silêncio eu tenho como sabedoria, porque quando a gente fica sozinho e conversa com Deus em silêncio, que ninguém tá escutando, Deus também tá trabalhando em silêncio. E foi assim que aconteceu, né? Não ficou bem detalhado esse vídeo, mas se Deus quiser, se você não entender, quando eu tiver um telefone melhor, ou tiver uma oportunidade, eu vou contar, porque, gente, foi assim que aconteceu. Eu não sou boa para contar as minhas histórias, mas foi assim que aconteceu e foi de uma maneira muito especial. A gente tá junto, né? Isso foi lá em 2009, né? E a gente tá junto até hoje, graças a Deus. A gente se dá bem, né? E já ganhou eu e ganhou duas filhas de presente. E hoje ele tem um neto, né? Então, isso é coisa de Deus. Deus estava trabalhando, né? Eu estava preocupada, pedindo. Eu não estava preocupada, porque apesar de eu ter umas preocupações, mas sempre eu entregava nas mãos de Deus. Porque eu sempre, quando eu pedia a Deus tanto, né? E eu já sabia também que era tudo ou nada. Então Deus estava ali em silêncio, trabalhando, né? Preparando, né? Então, gente, essa foi a minha história, né? E quando a gente, né, confia em Deus, né, e que a gente quer as coisas muito, gente, a gente tem que querer muito, ter muita fé. Se a gente querer e deixar Deus agir em silêncio, né, porque a gente se desespera com tanta coisa, né, eu também de vez em quando eu me desespero, mas depois não, Deus tá em silêncio, trabalhando, Ele tá organizando as coisas pra mim, sabe, gente? E Ele organiza de uma maneira tão especial, né, que às vezes, quando a gente chega, a gente fala que não acredita em Deus, alguém já falou, eu já falei, né? Porque as coisas não estão acontecendo, mas Ele está trabalhando. Mas é porque Ele trabalha em silêncio. Gente, eu gostaria de agradecer vocês todos que assistiram esse vídeo até o final, né? Essa é a minha história. E se vocês gostou, deixe bastante like. Um beijo pra vocês, fique com Deus, né? E até o próximo vídeo, gente. Eu não tenho certeza se eu vou postar esse vídeo, tá? Mas vamos ver.